RSQL. Programar nunca foi tão fácil. www.rsql.com.br. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar uma relação de um formulário com o outro. Nós vamos fazer um formulário X utilizar a informação do formulário Y. Né? Às vezes você tem um formulário com uma lista, por exemplo, categorias, né, já salvas, e aí você vai fazer o formulário de cadastro de produto interagir com a categoria. Esse é um exemplo, tá bom? Então vamos primeiro criar o formulário do produto. Nós vamos lá em criar formulário. Aí nós vamos dar o nome, produtos, e vamos criar. Esses produtos seriam como uma base de estoque, quantidade, essas coisas, né? Veja que na tabela está lá, ó, a tabela produtos já apareceu no campo tabela, tá? Do recurso de criar campos. Então, para criar primeiro, vamos usar sempre, vamos colocar o usuário e a data. Isso é fundamental em todos os formulários que você estiver criando, porque senão não haverá relacionamento lá na frente com você. Eu fiz o usuário e agora fazendo a data. A data eu sempre coloco o número 20 aqui, que é pequeno, e sempre escolho a opção data e não datas, tá bom? Senão você vai ter que colocar data manualmente. Aí nós vamos lá criar. Então fizemos os passos fundamentais para a criação do formulário. Agora vamos criar os campos, né? Produto tem que ter o nome do produto. Então nós vamos lá criar um campo nome. Opção text, tamanho 250 e mantém text. E eu vou deixar um descritivo, né? Coloque o nome do produto e vou salvar. Agora eu vou criar o campo categoria. Só que o campo categoria dentro desse formulário ele vai relacionar com a tabela de categoria. Esse recurso aqui em cima, estrutura SQL, nós vamos usar ele agora, tá? Mas primeiro vamos lá colocar um nome no campo, né? Categoria. Qual categoria esse produto representa, ele faz parte, tá? O tipo da categoria eu vou deixar em long, não vou colocar tamanho. Aqui em text nós vamos usar um novo recurso, é o recurso select pbd. Ele vai lá no banco de dados puxar a tabela da categoria para mim, do campo do formulário que eu fiz anteriormente, tá? Na aula passada nós fizemos isso. Então aqui, ó, tbselect é a tabela que eu vou relacionar junto com esse formulário, essa tabela. Então é duas tabelas, dois formulários trabalhando junto. Interessante, né? Porque se você for estudar como relacionar duas tabelas, você vai ver que é muito complicado. E aqui está bem fácil. Porque quando eu clico aqui, eu já tenho as tabelas que eu posso relacionar. Se eu estou criando a tabela produtos, ou o formulário produtos, e eu quero relacionar com a categoria, já está aqui, relacionei. Já falei para ele, vai lá na tabela ou no formulário categoria e me traga algo. Já no campo TB, ele vai perguntar, tá, eu vou te trazer algo, mas vou trazer, que campo eu vou trazer para você? Campo nome, campo ID,
campo usuário, que campo você quer que eu traga para você? Aí você vai manter esse formulário aqui, vai clicar com direito em cima da estrutura SQL e vai abrir um novo separador. Tá? Quando você abre um novo separador, vem as tabelas aqui. E a tabela que eu quero saber os campos, né, para mim não programar nas escuras, é a categoria. Então eu vou lá, vou procurar pela categoria. Ó. As tabelas estão aqui em azul e na lateral os campos. Então vamos lá. Ó. As tabelas que eu tenho para trabalhar aqui. Ó. Estoque categoria não é, fornecedor, PDV. Aqui, ó. Rogério, gestor categoria não é, porque eu sou o teste, tá? Então tem que estar teste. Vamos lá, vamos procurar ela, vamos achar, tá? Vou botar lá pro finalzinho. Vamos ver, aqui ó, teste 2, gmail.com, né? Que é o meu e-mail. Então é esse campo que eu quero trazer para mim. Então, cadastro de cliente, tá vendo? Tem o cadastro de cliente que foi criado e tem a categoria que foi criada por ele, ó. Olha o teste aqui, ó. E a categoria. No formulário categoria, aqui eu estou enxergando que eu tenho os campos que eu tenho: usuário, data, nome e imagem. Então, o que eu quero puxar? De que campo eu quero puxar da outra tabela? Quero puxar os usuários? Quero puxar as datas? Quero puxar o nome? Quero puxar a imagem? Bom, se você for aqui no nosso formulário que estamos criando, eu quero puxar a categoria. Então, eu fui no formulário categoria e quero saber que categoria é. Então, se eu vier aqui enxergar, eu vou ter que puxar pelo nome. Então, vamos lá, colocar o nome. Você não precisa estar abrindo um gestor de banco de dados para ver a tabela, o campo da tabela que você vai trazer. Já está aqui no recurso que eu abri para você, ó. Tá vendo? Como que eu sei que é o teste traço Gmail, traço underline, né? Com? É muito simples. É o meu e-mail, só que ele tirou o arroba e o ponto. Se você for aqui embaixo aqui, ele está falando quem é o dono dessa tabela. Sou eu, teste2, @gmail.com. Se eu vier aqui, eu sou esse cara aqui, ó, teste.com. Então vamos lá. E aqui também, ó, ele está puxando da teste. Ele vai puxar da teste. Se eu tentar puxar de outra tabela que não esteja aqui, não vai funcionar. O valor do campo deixa em branco. E vamos criar. Que legal. Ok. Vou colocar também o campo de upload de imagem. Esse campo eu costumo colocar no finalzinho. Vou deixar ele para o finalzinho. Tá? Vamos ver como que tá. Ao mesmo tempo vamos criar o botão para ele. Vamos em inserir dados. E aqui vamos no formulário, ó, tabela produtos. Eu falo tabela que é uma linguagem de quem mexe com um banco de dados, né? Fala tabela. Para um leigo, você pode chamar de formulário. Tá? Dá na mesma. Aí eu vou aqui, escolho o formulário produtos. Próximo. Olha que interessante. Eu já tenho o campo nome. Eu posso colocar um nome aqui, por exemplo, água. Nunca deixe o ponteiro do mouse no campo, que se o notebook for muito sensível ele apaga, tá? Então, água da pedra. Aí eu venho aqui embaixo aqui agora, quando eu clico aqui, eu tenho só a categoria água. Se eu quiser ter outra categoria aparecendo aqui, é uma boa pergunta, né? Vamos ver daqui a pouco. Se você prestar atenção, esse campo categoria se relacionou com o formulário categoria que eu criei na aula passada, né? Então ele vai me trazer tudo que for cadastrado naquele formulário. Eu vou lá cadastrar, tá? Mas antes de cadastrar, eu vou criar o botão, né? Vou selecionar lá em cima
até a tabela, né? Isso eu sempre mostro em todas as aulas. Vou copiar, vou em menu, vou em menu Jar, sempre vou mostrar nas aulas essa opção, tá? E aí eu vou colocar aqui, vou deixar no banner e vou colocar aqui cadastro de produtos. Vou colocar o izinho de concatenar e vou colar, Ctrl V, o link que eu copiei. E vou colocar aqui em maiúsculo, produtos. Vou salvar. Ok, foi salvo. Bom, vamos ao menu, vamos ver se vai aparecer o botão produtos. Apareceu. Se lembra que aquele nosso campo, categorias do formulário de produtos, vem desse formulário. Eu vou colocar mais algumas categorias, que lá vimos só uma. Olha que interessante. Eu venho aqui agora e coloco antiguidades. E escolho a imagem de antiguidades. Se quiser ver o tamanho real dela, se dá um clique sobre ela, ela abre uma nova janela, tá? Vou só fechar a janela que ela abriu. E vou salvar. Se lembre que lá no formulário produtos só tinha água na categoria. Vamos lá ver agora quantos itens nós temos naquele menuzinho. Produtos. Quando eu cliquei aqui agora eu tenho aqui a água e antiguidades. Então eu posso colocar aqui água da pedra e categoria água. Olha que interessante. Então eu fiz uma relação de um formulário com o outro. Puxei um dado do outro formulário para esse formulário, que é a categoria. Super interessante. E utilizando a estrutura SQL, que é esse bonito em cima, para poder estar enxergando os campos da tabela que eu estou fazendo a relação. Eu não preciso abrir um gestor de SQL, eu não preciso fazer uma pesquisa SQL complexa, porque eu já tenho toda a informação aqui. Eu vou salvar esse dado agora. Super interessante esse recurso, esse relacionamento de um formulário com outro, porque senão você vai ficar repetindo informação. Você não precisa ficar repetindo informação. Se eu já tenho uma informação lá no formulário, lá atrás, é só relacionar com esse. Não precisa ficar redigitando, né? Não precisa estar recriando o campo, a lógica. É só relacionar. Aqui eu poderia relacionar com o cliente, né? O produto, né? Com o cliente. Se eu quisesse colocar o nome do cliente aqui, né? Vou até fazer para você ver que interessante, né? Vamos lá. Se eu for em menu, você vai ver que eu tenho 3 cadastros: cadastro de cliente, categorias e produtos. Veja que os únicos ícones repetidos, então são ícones que eu criei. Se eu for no cadastro de cliente aqui, vamos ver os campos que eu tenho. Eu tenho o nome do cliente, e-mail, telefone. Eu quero colocar a opção de cliente lá naquele cadastro. Eu vou colocar aqui agora. Eu vou em menu, vou em criar campos, vou em produtos. Aqui eu vou colocar cliente. Tipo text 250 e vou usar o recurso select pbd. E aí eu vou escolher, eu vou falar, eu quero usar a tabela do cadastro de cliente. Então todos os clientes que eu cadastrar lá vai aparecer nesse recurso, nesse formulário.
Só que, qual é o campo que eu coloco aqui? Se eu for na estrutura SQL e for no cadastro de cliente que eu cadastrei, eu tenho esses campos. Eu quero o nome. Geralmente o padrão é nome. Às vezes eu nem consulto porque eu já coloco o nome, mas às vezes é bom você dar uma consultada. Nome. E criar. Então todos os clientes que eu tiver cadastrado lá agora, e toda vez que eu for cadastrar um produto, eu posso relacionar esse produto a algum cliente também. É só um pequeno exemplo, por exemplo. Ó, eu tenho a categoria e os clientes cadastrados. Ó. Então, se eu for lá em cliente e cadastrar mais alguém, ele vai aparecer aqui. Então, eu não preciso ficar repetindo. Isso é um relacionamento. Então, às vezes, se você precisar criar um campo para você cadastrar sem ficar repetindo dados, esse é o recurso. Eu chamo de recurso de relacionamento de formulário. Você pode relacionar um formulário com o outro. E é simples e fácil, né? Muito simples. Né? Aí vamos supor que você fez um campo que você não queria. Vamos remover ele. Se a tabela não estiver protegida, como nós vimos nas aulas passadas, eu consigo remover de uma forma muito mais rápida. Eu venho nesse recurso remove campos, porque foi só um exemplo, né? E vou escolher a tabela produtos. Aqui, ó, tem uma tabela produtos, categoria e cliente que eu criei. Esses dois é do sistema. Então eu vou em produtos. Ele vai me trazer todos os campos. Ó. Tem o campo usuário, data, nome, categoria e cliente. Eu quero tirar esse campo de lá, porque foi só um exemplo de relacionamento. Vou confirmar. Como a tabela ainda não está protegida, né? Eu já ensinei nas aulas passadas como proteger, ele deixou de tirar. Se eu for lá agora no formulário produtos, tá só o que eu quero. Facinho, né? Colocar e tirar campos ficou muito fácil, né? Então é isso. Programar com um RSQL é muito simples, é muito claro, muito objetivo e te deixa um espaço de tempo ainda. Você pode sair para passear com a sua namorada, você pode curtir uma praia, você pode ganhar muito tempo de qualidade de vida programando nos espaços pequenos, porque você não precisa se preocupar com códigos, relacionamentos, ficar olhando em banco de dados. E isso, você pode simplesmente criar um formulário. Eu quero criar um formulário X, eu vou lá, eu crio. Eu quero relacionar, eu relaciono. Eu quero fazer um ponto de venda, eu faço também, né? Nas aulas muito futuras nós vamos ver como fazer a relação de venda, né? Essas coisinhas. Mas é muito simples, né? Legal, pra caramba. Eu curti o sistema ficou top mesmo, né? Então é isso, até a próxima aula. RSQL, programar nunca foi tão fácil. www.rsql.com.br